Meu nome é Oséias Paulo, sou natural da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, mas atualmente moro em Brasília. E eu estou na contramão do mundo. Eu vou contar um pouco para vocês da minha história pessoal e principalmente o que Jesus ele fez na minha vida e ele também pode fazer na sua. Eu sou um jovem de apenas 24 anos e eu tive muitas escolhas erradas na minha vida. Mas, sobretudo, Deus ele sempre esteve comigo. Eu sou filho de Nadeuza Ferreira da Silva e Carlos Alberto Casemiro da Silva. Como eu disse, eu sou natural de Recife. E tudo o que eu queria, irmãos, na minha infância, era ser uma criança notada. Infelizmente, meu pai ele também teve seus erros. Ele decidiu se separar da minha mãe e ter uma outra família. E eu nunca tive um amor paterno. E eu sempre desejei isso. Sempre desejei o amor. E eu fui um jovem que fui muito inconsequente e fiz muita besteira, entendeu? Por quê? Porque eu queria atenção. Eu não sei se você se identifica comigo, mas eu sempre fui um jovem que queria ser notado. Na escola eu sempre fui o pior dos alunos. É isso mesmo. Eu sempre queria ter atenção. Eu fazia muitas besteiras, eu sempre fui um mau aluno, eu nunca fui um bom aluno, sempre fui o pior, reprovei 5 vezes por conta das minhas escolhas erradas. Eu queria literalmente aparecer e ser notado. Para mim era tudo o que importava. Dava muito desgosto para minha mãe, infelizmente, por conta das escolhas erradas. Não tinha perspectiva de vida, essa aqui é a realidade. Mas Deus ele foi maravilhoso comigo. Dos meus 9 para os meus 12 anos, Deus me concedeu um pai do coração. E eu tenho um prazer de falar disso. Porque foi a parte que eu saí da minha revolta de criança e comecei a vivenciar o que é o amor de um pai, que era tudo que eu buscava e ansiava. Ele me deu um amor de pai para filho e eu só recebi. Foi onde que eu me acalmei, eu me esfriei, e descobri o que é o amor. Mas infelizmente o meu pai ele foi vítima de uma doença chamada câncer. Eu não sei se você conhece essa doença, eu acredito que sim. Não sei se você também teve um pai, uma mãe, ou algum familiar, ou um amigo muito próximo seu, que infelizmente foi vítima dessa doença. O meu pai do coração ele foi vítima dessa doença. E eu me recordo que logo depois que ele mais a minha mãe terminaram, a gente sempre foi muito amigo. E todas as vezes que ele ia lá em casa, toda semana, eu sempre dava aquele abraço nele e dizia para ele o quanto eu gostava dele. E ele tem orgulho de dizer para as pessoas que ele me tinha como um filho. Aquilo me enchia o coração e brilhava os olhos. E quando ele faleceu dessa doença câncer, eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste, muito abalado mesmo. E eu fiquei sem chão. Eu não tive coragem de dizer uma palavra para ele. Eu não tive coragem de dizer obrigado. Eu não tinha vergonha em outras palavras de dizer o quanto eu amava ele. Mas ele sabia. E assim foi. Mas eu tenho certeza que um dia, quando Jesus voltar, eu irei encontrar ele e dizer tudo isso que ele já sabia. E eu comecei a ser inconsequente como todo jovem. Comecei a dar dor de cabeça. Comecei a fazer coisas erradas. A minha revolta, ela voltou. A minha mãe sempre foi cristã. Sempre foi uma mulher de oração. E ela sempre orou por mim. E um grande amigo meu me fez um convite para eu ser um diácono da igreja. Porque ele me via como uma pessoa de influência. Ele me fez esse convite, vindo de Deus, acredito sim, e eu aceitei esse convite. E por conta da minha influência, eu parei de dar dor de cabeça. Eu me aquietei, como diz na minha terra. E eu fiz o convite para alguns amigos conhecerem a nossa igreja, lá em Recife. A igreja que vocês já conhecem. E eles foram.
3 pessoas, amigos meus pessoais, decidiram entregar sua vida a Jesus através do batismo. Entregaram sua vida através do batismo. E eu tomei decisões muito erradas na minha vida, no decorrer da minha vida, irmãos. Eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor e dar ouvidos ao que o mundo me oferecia. Eu sempre tive um desejo de conhecer o mundo. Eu sempre escutei aquela musicazinha no fone de ouvido, escondido das pessoas da igreja, principalmente da minha mãe dentro de casa. Eu não sei se você se identifica, aquelas músicas do mundo. E a música ela é muito boa, a música ela foi feita por Deus. A música é algo feito por Deus. Mas se você voltar na história, pensa comigo, quem era a regente do coro angelical no céu? Era Satanás, quando era Lúcifer. E você concorda comigo que ele sabe fazer uma música que é boa e consegue ter impacto na minha e na sua vida, se nós permitirmos isso? Ele consegue fazer isso. E eu dei esse espaço. Eu tomei uma decisão muito errada na minha vida, de sair dos caminhos do Senhor e vivenciar o que o mundo oferece. Essa foi a pior escolha da minha vida. Porque não só envolveu a minha vida, envolveu todo um contexto de amigos, de familiares ao meu redor. Eu comecei a ir para a festa, me ofereceram bebida, eu recusei, me ofereceram drogas, eu recusei, eu ainda tinha o Espírito Santo dentro de mim. E eu passei 1 ano frequentando esses lugares, esses ambientes mundanos e rejeitando. Mas chegou um momento que os meus amigos, os falsos amigos, eles me taxavam como uma pessoa careta. Nossa, como é que tu consegue vir para uma festa e não consegue tomar uma bebida, não consegue usar drogas? Aí foi onde que eu comecei a dar espaço, eu comecei a usar drogas. Acredite se quiser, a droga ela veio primeiro antes do que a bebida na minha vida. Eu sempre tive um preconceito contra a palavra cigarro, tudo que é associado a isso. Eu comecei a me afundar no mundo das drogas sintéticas, onde que ela causa surto, onde que ela causa dependência e algumas drogas causam até morte antes que você se vicie. Um exemplo delas é o êxtase, é a cocaína. E foi onde que eu principalmente me afundei, nessas drogas. Eu fiz um convite para um amigo meu, que é filho do meu grande amigo, que me chamou para ser diácono, para ir para a festa. Ele estava vivendo uma turbulência no seu casamento, ele deu um tempo com a sua esposa e ele resolveu ir para a minha casa. Nesse tempo eu morava só em Recife. Ele foi para a minha casa, eu abri a porta da minha casa para ele e eu falei para ele: fulano, vamos para uma festa comigo? Lá vai ter tudo o que você quer. Vai ter isso, vai ter aquilo. E eu não imaginava que ele estava fragilizado emocionalmente. Ele tem 2 filhos pequenos, na época de 2019 para 2020. O filho dele tinha 3 e a sua filhinha tinha 2 anos. E ele foi para uma festa comigo, ele nunca usou uma droga, ele nunca bebeu, pelo que eu sei. E eu chamei ele para essa festa, eu dei uma droga específica a ele, que se chama LSD, e eu não imaginava o impacto negativo que daí ia começar na vida de um grande amigo meu. Eu lembro de uma frase que ele me falou que eu nunca mais vou me esquecer, meus irmãos. A gente estava nessa festa de rave, eletrônica, em outras palavras. Acredito que você já ouviu falar nesse termo. Ele me falou o seguinte: Oséias, eu estou vendo um bocado de Lúcifer nessas árvores. E eu estou vendo Jesus sendo crucificado no palco. E esse monte de gente aqui é tudo anjos malignos comemorando a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. E ele ficou muito perturbado. E tudo que ele queria era ficar com seus olhos fechados, porque quando ele estava com os olhos abertos, eu acredito firmemente que realmente ele via um anjo caído. Porque o tormento na sua cabeça foi muito grande. Ele não aguentava ficar de olho aberto, ele estava com pavor. E tudo que ele queria sair daquele lugar. Ele me falou: Zé, por que tu me trouxe para esse lugar? Eu tenho 2 filhos pequenos. E me empurrou. E eu falei: não era isso que tu queria, fulano? Olha aí, ó. Ele falou que viu o inimigo falando através de mim. E assim foi. E no decorrer da história, o inimigo tentou tirar a sua vida. Ele quase tentou se suicidar algumas vezes. A família não entendia o motivo, não era efeito da droga, era Satanás querendo agir naquela vida. E ele tentou tirar a sua vida algumas vezes.
E ele quase tirou a sua vida. E a família, com medo, começou a dar remédios para controlar ele. E quase mataram ele sem saber também. E 1 ano se passou e ele não é mais a mesma pessoa. 3 anos se passaram e ele não é mais a mesma pessoa. Ele ficou com as sequelas. E principalmente eu também fiquei com as sequelas de ter sabido de quase ter destruído a vida de um dos meus melhores amigos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o pecado, ele não é só comigo. Quando eu escolho pecar, eu envolvo todo um contexto, todo um redor de amigos, familiares. E eu não sei se você se identifica com essa história de um jovem inconsequente que fez muitas besteiras na vida. E por conta de dar ouvido às pessoas erradas, quase perdeu a sua vida. Eu não sei também se você conhece alguém que já passou por algo parecido. E eu sim, eu quase também perdi a minha vida nessa festa através de uma overdose. Eu nunca imaginei isso. Uma pessoa que era diácono, uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que estava firme nos caminhos do Senhor, se tornou um drogado, quase perdeu a sua vida por conta das drogas. Eu nunca imaginei que uma decisão errada iria me levar a tudo isso. E uma das minhas maiores tristezas, irmãos, é saber que eu mesmo tirei todos os meus amigos que eu levei, os 3 que eu comentei com vocês, para os caminhos do Senhor. Eu mesmo tirei eles dos caminhos do Senhor por conta da minha influência. Eles sempre olharam o meu exemplo. E você precisa ser exemplo. Na sua casa, primeiramente. No seu trabalho, na sua igreja, positivamente, porque, acredite, você tem um poder de influência muito grande. E chegou um momento da minha vida que eu estava dando muito trabalho, eu estava dando prioridade a festas, drogas, do que comida dentro de casa. Eu tinha dinheiro para drogas e festas, mas não tinha comida dentro de casa. Eu tinha vergonha de dizer para minha mãe que eu estava passando dificuldade. Eu olhava para os meus amigos, falava tudo o que eu queria ter era um prato de comida na mesa. Uma comida bonita. Eu não tinha dinheiro e era orgulhoso. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. E minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração. E ela sempre orou por mim. E uma das partes que mais me chamou a atenção foi a minha conversão. Porque, como eu disse, eu quase perdi a minha vida, eu quase tirei a vida do meu amigo. E eu denegri a minha imagem, tudo que vocês imaginarem. Eu me afundei nas ciladas do inimigo. E eu descobri que todos os prazeres que o inimigo ele te oferece e me oferece são ilusões. Eu vivenciei o mundo, para quem é homem, mulheres, drogas, bebidas, tudo isso. Parece ser muito bom, mas não é. É tudo ilusório. No final da noite eu chorava, eu falava, Senhor, eu quero ser feliz. Isso aqui não é para mim, isso não é felicidade. Mas eu entendi que felicidade sem Cristo não existe. Felicidade só existe com Cristo Jesus. E por mais que ninguém acreditasse, meus irmãos, eu queria mudar. Eu sempre falava, Senhor, eu vou mudar, eu vou mudar. E minha mãe sempre orando por mim nas madrugadas, clamando a Deus, suplicando pela minha vida. E o Senhor, ele teve misericórdia. Ele não permitiu que eu perdesse a minha vida. E como é que foi a minha conversão? Foi muito engraçado, essa é a palavra que eu posso usar. Minha mãe, ela me fez um convite. Ela falou, filho, eu estou sentindo que a mudança que você está procurando e você não está conseguindo está em Brasília. E antes disso, meu irmão Pedro, ele tinha falado comigo, Zé, vem para Brasília, trabalho. E eu fiz uma oração com o Senhor. Eu falei, Deus, eu quero mudar. Por mais que ninguém acredite, mas eu quero mudar. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu vou acreditar na minha mãe e vou escutar o que o Senhor tem para dizer, porque eu fiz uma oração que só eu e o Senhor sabem. A resposta veio através da minha mãe. Não é o que eu quero. Eu não quero sair do meu estado, eu não quero sair perto das pessoas que eu amo para começar uma vida do zero em um estado que eu não conheço ninguém, só conheço 2 pessoas. E eu vim para Brasília. Chorei muito, fiquei muito triste, me despedi de todos os meus amigos. Cheguei aqui em Brasília, eu vim com um propósito. Eu falei, eu vou mudar. Passei 3 meses sem frequentar uma igreja, meu irmão sempre me chamando, vamos para a igreja, Zé? Eu, não. Até que um grande homem de Deus viu um jovem
com potencial, eu posso dizer assim, que foi o pastor Roosevelt. Eu sou eternamente grato a ele. Tenho certeza que ele foi inspirado por Deus para se aproximar de mim. Ele falou o seguinte: meu jovem, como é que está o planejamento para o ano de 2020? Eu falei: tudo que você imaginar de melhor, pastor. Vamos crescer, buscar crescimento. Ele falou uma palavra: e os planos com Deus? Eu não tinha nenhum planejamento com Deus. E ele falou: você não pensa em ter nenhum planejamento com Deus? Eu falei: com certeza. E ele falou: então por que você não acha interessante? Você acha interessante a gente começar um estudo bíblico? Eu falei: não precisa não, obrigado, eu já conheço toda a Bíblia. E ele, um servo de Deus tremendo, ele falou: mas você já conhece a Bíblia de uma forma literal, voltada para jovem? Aí eu falei: não. Ele: então o que você acha da gente começar no próximo domingo? Aí eu falei: sim. Aí ele: ok, marcado então, próximo domingo eu lhe aguardo na minha casa, tá bom? Tá bom. Saiu eu do culto, nossa, por que eu falei esse sim para o pastor? Dei minha palavra, agora tenho que ir. Esse pastor, ele quer me batizar. E eu tive o estudo bíblico, tudo que vocês imaginarem, e assim foi. Estudei a Bíblia, recapitulei, e Deus, ele começou a agir na minha vida no momento que eu dei oportunidade para Deus. E como eu disse, eu vim para Brasília, deixei tudo para trás. Às vezes a gente tem que deixar tudo para trás, irmãos, para vivenciar um novo com Cristo Jesus. E essa foi a melhor decisão da minha vida. 1 ano e 9 meses se passaram. Hoje eu estou nos caminhos do Senhor, firme. Eu me batizei, eu entreguei a minha vida novamente ao Senhor. E hoje eu estou agregando na vida de outras pessoas que ainda não conhecem esse amor, principalmente que ele liberta, salva e cura. E hoje eu estou na contramão do mundo. Eu não vou para onde que o mundo vai, eu estou na contramão. Eu estou fazendo diferente. Hoje eu tenho o prazer de cantar no projeto Identidade Musical. Eu não disse um detalhe para vocês, mas agora eu vou revelar. O motivo de eu ter saído dos caminhos do Senhor foi por conta da influência da música. E hoje eu tenho o privilégio de poder, por conta da música, influenciar para o bem, para as pessoas servirem a Jesus. E hoje eu me sinto realizado. Hoje eu tenho paz de espírito. Hoje eu sei o que é felicidade de verdade. Eu sei o que é felicidade. E cá entre nós, meu irmão, felicidade só existe em Cristo Jesus. Porque no mundo não existe, não, é tudo ilusão. Eu sei que você também recebe críticas por às vezes estar errando, por estar tomando decisões erradas, mas escuta aquele amigo, escuta seu pai e sua mãe na sua casa, escuta principalmente também aquele irmão na igreja, que ele está te alertando: irmão, não é assim. Às vezes a gente é arrogante, a gente não é humilde e não queremos escutar, porque a verdade ela dói. A verdade ela dói, mas escuta, sabe por quê? Porque aquela pessoa é inspirada por Deus. Porque Deus sabe, por conta de uma decisão errada, tudo o que pode acontecer. Como eu disse para você, eu quase perdi a minha vida e quase tirei a vida dos meus amigos. Eu carrego cicatrizes comigo hoje de ter passado pelo mundo. Graças a Deus, ele foi misericordioso, eu também aceitei o chamado dele. Hoje eu estou aqui vivo, lhe contando essa história. Mas muitos amigos meus não estão vivos. Alguns perderam a sua vida no mundo das drogas, no mundo do tráfico, que foi onde eu também vivenciei. E muitas pessoas ainda estão presas nas ciladas do inimigo. E o meu convite para você de verdade é para que você se aproxime mais de Deus, para que você ande na contramão do mundo, para que você seja um jovem diferente. Que você tenha esse espírito missionário de ir atrás das pessoas, de resgatar. Esse é o meu convite para você. Irmão, pensa comigo. O mundo ele parece ser bom, mas ele não é. O pecado ele não é vitamina para eu e você estar se nutrindo dele. Então eu queria fazer um apelo para você orar mais, para você se aproximar mais de Deus, para você andar na contramão do mundo. Porque tem muitas pessoas aí fora que estão precisando da sua influência, e essa influência ela precisa ser positiva. Você precisa trazer mais pessoas para que Jesus volte logo, porque se eu e você não tiver esse espírito missionário, Jesus não vai voltar, meu irmão. Jesus precisa voltar logo para acabar toda essa miséria, toda essa desgraça que está acontecendo no mundo. Entendeu? Então esse é meu convite para você hoje. Deus seja louvado. Amém.
Mas o tempo passa, mais sua volta se aproxima. Preciso estar preparado para aquele grande dia. Os sinais de sua volta prenunciando já estão. Já se ouvem os rumores, vem chegando a redenção. Sabe o que é eternidade ao lado de quem tanto se ama? Essa é nossa esperança. Vamos ver Jesus voltar. Cristo está voltando. Cristo está voltando. É preciso anunciar. Ele está chegando. Logo vamos ver Jesus. Glória e aleluia. E com palmas de vitória inicia a nossa história. Vamos para o lar. Livres de todo pecado, os salvos estarão. O céu para sempre conquistado, triunfo em suas mãos. Alegria indescritível, vozes de aclamação. O inimigo está vencido. Que momento de emoção! Esse é o Deus que esperamos, tanto tempo aguardamos. Vamos ver Jesus voltar.